Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Rogério Brinca, eu sou professor de Educação Física há 20 anos e eu estou aqui para refletir assuntos que são importantes e são importantes de reflexão, porque vocês encontram muitos vídeos aqui no YouTube de como fazer, de o que fazer, mas a gente não reflete de verdade as questões. Eu queria começar perguntando para vocês, qual é a melhor atividade física para os idosos? Ou qual é a melhor atividade para os idosos? Classifique idosos, pessoas acima de 60 anos, que às vezes não tem aspecto, não tem aparência de idoso, mas está classificado como idoso. Qual seria? No âmbito geral, na sociedade, se coloca atividades leves, como hidroginástica, pilates, aula de alongamento, dança. Nenhuma dessas é a atividade número 1, prioridade para um idoso. A prioridade para um idoso, assim como a prioridade para qualquer ser humano que queira ser independente, é musculação, ganho de massa muscular. Por que musculação? Musculação não é perigoso? Não. Qualquer atividade feita sem orientação e feita sem concentração ou mal orientada é perigosa. Tem um risco altíssimo de lesão, altíssimo de acontecer coisas muito ruins, até óbito. Então, qualquer atividade feita com orientação é boa. As atividades que eu falei são ruins? Não são ruins. Mas, numa escala de prioridade, o ganho de massa muscular, ele vem em primeiro lugar. Porque ganhando ou mantendo a massa muscular, o idoso vai ter independência. A maioria dos idosos, uma grande parte dos idosos, que anda de andador, de bengala, de cadeira de rodas, às vezes cadeira de rodas motorizada, não tem lesão medular. O que quer dizer isso? Que não sofreu um acidente permanente, porque uma lesão medular é uma coisa permanente, a pessoa perde o movimento da cintura para baixo, se ele é paraplégico, né? Aí sim, anda de cadeira de rodas. Agora não é. Eu aposto com vocês, a maioria dessas pessoas, e eu que trabalho com isso todos os dias, vejo e observo na rua constantemente pessoas que só não têm um reforço muscular, só não trabalham a própria musculatura. Por quê? A pessoa já não entende, porque já está numa idade avançada, então nunca fez, então não passa nem pela cabeça em começar a fazer. Segundo, não tem uma orientação da família, os filhos não entendem que é importante para o idoso. Às vezes os filhos fazem musculação, entendem que é importante musculação para si, mas não entendem que musculação é importante para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, porque colocam o idoso numa faixa de ser humano débil, um ser humano que é frágil, um ser humano que é vulnerável. Então, não um ser humano como eu sou. Só porque eu sou mais jovem, eu sou diferente do outro. Não, a diferença do idoso é a idade. Porque ele é um ser humano com as mesmas necessidades, as mesmas qualidades, os mesmos sonhos, as mesmas ambições. E com muito mais experiência. Então, ele tem que ser tratado da mesma forma. A musculação, ela vai dar de forma segura algo que o idoso precisa muito. Muito, muito, muito. Para sair do andador, para sair da bengala, para ter independência de ir e vir, tanto em casa, sentar no sofá, subir do sofá, ir ao banheiro, sair do banheiro, não precisar de ajuda para tomar banho, não precisar de ajuda para entrar nos locais como um banco, como subir uma calçada, pegar um ônibus, entrar num táxi. Tudo precisa de ajuda, por quê? Porque ele não tem força. Os ossos, por si só, não vão o carregar. O que vai carregar eles
É a musculatura. A musculatura é a nossa armadura. A musculatura é que faz com que a gente fique ereto. Por isso que existe uma falsa crença que ao decorrer da vida a gente vai diminuindo, a gente vai encolhendo. A certo ponto, sim. Por quê? Porque a gente vai perdendo massa muscular ano a ano. Às vezes 10%, às vezes 20%, às vezes 5% ao ano. O que a gente tem que fazer se a gente já sabe que a gente vai perder massa muscular? E se a gente perde massa muscular, a gente perde força. Se a gente perde força, a gente perde tônus. Quer dizer que a gente começa a murchar. A musculatura faz a gente ficar ereto. A falta de musculatura faz a gente murchar e diminuir. Então, o diminuir é a perda de massa muscular. Então, o que a gente tem que trabalhar primeiro? Na piscina a gente vai ganhar massa muscular? No Pilates a gente vai ganhar massa muscular? Fazendo aula de alongamento a gente vai ganhar massa muscular? Caminhando na praia a gente vai ganhar massa muscular? Não vai ganhar massa muscular. A gente só vai ganhar massa muscular na sala de musculação. E a sala de musculação é o lugar mais seguro para qualquer ser humano, para o idoso mais ainda, porque se ele tem limitações de movimento, há aparelhos, há máquinas desenhadas para o conforto, para o quê? Para isolar musculaturas. Tu consegue trabalhar aquela musculatura com segurança, coisa que exercícios livres, sem máquinas, que as pessoas acham, não, mas esse exercício é livre, ele é mais fácil, ele é menos nocivo, muito pelo contrário. Qualquer exercício livre é muito mais difícil, porque depende da tua consciência corporal, depende do teu equilíbrio muscular. Então, a gente tem 2 braços e 2 pernas e eles não são iguais. Eles têm forças diferentes. O teu pé não é igual ao outro, então ele pode desequilibrar para um lado, desequilibrar para o outro. Tu pode, fazendo um exercício de bíceps, machucar a coluna. Por quê? Porque tu não tem estabilidade para se manter ereto. Agora, na musculação, onde a gente consegue ter aparelhos confortáveis, onde o idoso pode sentar, pode ficar numa posição encostado, ele pode ficar deitado e fazer só o movimento que tem que fazer, da maneira como tem que fazer, ele não vai se lesionar e, muito pelo contrário, ele não só não vai se lesionar, quanto ele vai gradativamente ganhando força, ganhando força, ganhando força. E ganhando força, ele vai desencurtando, né? Nem existe essa palavra, mas ele vai crescendo de novo, ele vai ganhando tônus, ele vai ganhando postura, ele vai conseguindo fazer coisas do dia a dia que ele já não conseguia fazer mais. Isso é independência. Então, se tu gosta do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu tio, musculação para eles. Para de gastar tanto remédio, gastar dinheiro em tanto remédio e investe de verdade na saúde dele. Por quê? Com a musculação ele vai melhorar a circulação sanguínea, então a pressão dele vai ficar mais controlada, né? Ele vai ter mais tônus muscular, então ele vai ter muito menos dores articulares, desde o tornozelo até a cabeça, que é muito comum, que com certeza tu sente aí, dor de joelho, dor de quadril, dor na coluna, não é? O trio, que a maioria das vezes é causada pelos pés, porque os pés não são iguais, porque os pés, um pé é para fora, outro é para dentro, e a gente anda com os pés, às vezes usa o calçado inadequado, aí não tem força nas pernas, não tem força na panturrilha, o tendão é encurtado, a musculatura é retraída, ou já perdeu muita musculatura e não consegue ter força para simplesmente dar uma caminhada, iniciar a marcha da caminhada. Então, a musculação, ela melhora o todo da vida de todas as pessoas, mas principalmente dos idosos. A carga emocional melhora porque o idoso ele se sente mais útil, então ele começa a aproveitar, ter mais lazer, ele começa a pegar mais sol, porque ele consegue sair de casa sozinho, ele consegue fazer as coisas, ir no supermercado sozinho, ele consegue ter uma vida social
com os amigos e sem ter que precisar de alguém para levá-lo. Ele, consequentemente, vai tomar menos remédios, porque ele vai tomar só os remédios que são indispensáveis e que são poucos, a gente sabe que são poucos. E eu atento muito aos diagnósticos. Se tu é idoso e está vendo esse vídeo, ou se tu conhece alguém que é da tua família ou um amigo, fique muito atento aos diagnósticos médicos, porque nenhum médico pode, e isso eu falo aqui, porque nenhum ser humano pode fazer isso, quanto menos um profissional de saúde. Dizer assim, tu não pode fazer isso. Sim, não posso fazer isso. Mas me dê uma alternativa, por favor? Não, não tem alternativa. A alternativa é não fazer só por si só. Não, isso não é diagnóstico. O diagnóstico ele tem que vir com uma solução. Se ele não vem com uma solução, tu vai em outro profissional até tu encontrar a solução. O profissional que não te dá uma solução, só te dá um problema, foge dele. Seja ele quem for, seja ele o mais renomado do mundo, não interessa. Se ele te der um diagnóstico e não te der a solução, todos os dias eu vivo isso. Quando os meus alunos têm problemas de saúde, questões de saúde, eu sou professor de educação física, eu não sou médico. Então eu aconselho, vá ao médico, vá a um ortopedista, vá a um cardiologista, vá a um traumatologista, o que for a especialidade da questão que tu tenha que resolver. Ponto. Agora, o profissional, ele não pode colocar um problema no colo do seu cliente, da pessoa que ele está para tratar, e dizer simplesmente, pare com as atividades físicas, pare de fazer o que tu estava fazendo. Não. Ele tem que dar uma solução. Por quê? Porque se, por exemplo, o idoso está com desconforto, a gente tem que ver aonde é que é esse desconforto. O porquê que está causando esse desconforto. É um desconforto muscular? É um desconforto articular? É um desconforto porque ele está tomando uma medicação e isso está dando uma reação nele? Ele está com uma alergia? Ele está dormindo mal? Ele está se alimentando mal? Pode ser N fatores. Por que a pessoa, principalmente o idoso, ele sente um desconforto, a primeira coisa que é cortada dele, atividade física. Ele para de fazer aquilo que faz com que ele melhore. Não só fisicamente, porque fisicamente já é muito, mas mentalmente. Porque tu tirar um idoso da atividade física é tu condenar ele à tristeza. Porque isso que é muito comum ver pessoas em cadeiras de rodas, pessoas paradas em praças, tristes, porque ela não tem atividade, porque a ação gera a felicidade, gera o senso de que eu pertenço a alguma coisa, que eu sou útil a alguma coisa. E o idoso precisa muito disso. Então, se há uma questão, se há uma dor no joelho, vamos investigar. É necessário operar ou tratando, melhorando aquela musculatura, porque a musculatura é que sustenta a articulação, não a articulação que se sustenta por si só. A musculatura sustenta as articulações. A musculatura é como um elástico. Se o elástico ele está velho, ele está usado, ele está em menor número para segurar aquela articulação, é óbvio que aquela articulação vai ficar sobrecarregada. Por isso que tantas pessoas operam o joelho, em vez de tratar a musculatura das pernas, em vez de tratar a musculatura do corpo como um todo, porque a gente tem que tratar as pernas e a gente tem que tratar o tronco também. Por isso que tem muita hérnia de disco, e as pessoas dizem, tu tem hérnia de disco, tu não pode fazer exercício físico. Quem disse? Qual é o estudo que comprova que uma pessoa que tem hérnia de disco não pode fazer musculação, por exemplo? Não existe esse estudo. E se existe esse estudo, deve ser de 1970, no 1960. A gente está em 2024. A medicina, a saúde, ela tem melhorado
mês a mês. E uma das coisas que trata quase todos os tipos de problemas articulares é a musculação, porque a musculação melhora o que sustenta as articulações, e o que sustenta as articulações é a musculatura. A musculatura, se tu tiver um tônus muscular bom, uma musculatura boa, tu não vai ter dores articulares, tu pode ter tu pode ter artrite, artrose, bursite, todos esses problemas, hérnia de disco, tu pode ter tendinite, tu pode ter bico de papagaio, tu pode ter um monte de coisa. Só que com um corpo forte, tu não vai sentir as dores. Porque ela já foi, ela já aconteceu, a lesão já ocorreu, tudo bem, ela já ocorreu, não se pôde evitar. Por isso que a musculação, ela age de forma preventiva também. Mas depois que tu tem o problema, a gente consegue fazer com que não progrida, ou não te incomode, ou que tu consiga viver apesar de. Tu pode viver tendo, por exemplo, que nem eu, sem o menisco do joelho esquerdo. Eu consigo viver, eu consigo andar, consigo correr, consigo viver uma vida sem dores. Por quê? Porque eu tenho uma musculatura forte nas minhas pernas. Agora, se eu acreditar que uma lesão vai fazer com que eu tenha que parar, aí sim, realmente, eu vou viver com dor, aí eu vou ir para o remédio, aí daqui a pouco eu estou fazendo infiltração, aí daqui a pouco eu estou usando uma prótese no meu joelho. Por quê? Porque eu caí na armadilha de acreditar que a falta de exercício é que vai me ajudar. E não, é fazer exercício é que vai me ajudar a não sentir dores, a ser uma pessoa independente. E o que mais os idosos precisam é ser independente, porque se gasta muito dinheiro com os idosos. Os idosos gastam muito dinheiro deles e da família por falta de orientação, por falta de boa vontade dos filhos, por falta de orientação médica, sendo que a primeira coisa a se fazer é cuidar da musculatura. Se o idoso tiver uma boa musculatura corporal, um bom tônus muscular, ele vai ter muito menos lesões, muito menos problemas e vai tomar muito menos remédio e vai viver muito melhor. Essa é a questão. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Porque caso vocês ouçam o contrário do que eu estou dizendo, eu quero provas. Eu quero provas que uma outra atividade vai ter tanto desempenho tão rapidamente. A musculação, ela é segura, ela é eficaz, ela ajuda na autoestima do idoso e de qualquer pessoa, ela melhora a força rapidamente, ela melhora a postura, ela evita as lesões, porque dificilmente ele vai se lesionar com mais força no corpo, ele tem mais atitude, mais disposição para viver o dia a dia, e melhor ainda, ele começa a se alimentar melhor, porque como ele está vendo o resultado, ele está conseguindo viver melhor, ele vai se alimentar melhor. Isso é um processo, ele vai ter vida social, ele vai ser uma pessoa mais feliz e vai gastar muito menos dinheiro, porque é uma indústria feita para que o idoso continue doente. Por quê? Uma consulta médica é cara, um exame é caro, uma prótese é cara, os remédios são caros, os acompanhantes de idosos são caros, as clínicas para idosos são caras. Tudo é muito dinheiro que a gente pode economizar só colocando todos esses idosos dentro da musculação e sendo bem orientados com profissionais de qualidade, profissionais que vão fazer o que tem que ser feito da melhor forma. Gradativamente esses idosos vão ter uma outra vida. Vou te dizer para vocês, por menos do que 1% de todo o dinheiro que se gasta com a doença. Porque a gente tem uma cultura de tratar sempre a doença quando já está doente. E nunca a gente trata a saúde, que é para se manter saudável.
E a musculação é para se manter saudável, para se manter independente. É isso que é o ponto da vida, tanto para os jovens e principalmente para os idosos. Então, muito obrigado por mais um vídeo, por vocês estarem aqui junto comigo. Repassem esse vídeo tanto para as pessoas que são idosas que vocês conhecem, mas principalmente para a família, para os irmãos, para os tios, para os pais, porque o idoso muitas vezes não consegue decidir sozinho, ou às vezes ele não pode decidir sozinho, e a família tem que decidir por ele. Então ajudem, se tu ama o teu pai, se tu ama o teu avô, se tu ama a tua avó, incentiva ela, paga, leva ela na musculação, contrata um bom profissional para orientar, que vai sair muito mais barato do que tu tá tratando a doença e vendo essa pessoa que tu tanto ama cada dia mais triste, cada dia mais triste. Tá bem? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.